Olá, meu nome é Tainá, sou estudante do curso de Química da Universidade Federal de Viçosa, e este é um trabalho da disciplina QI 310 Métodos Instrumentais de Análise. E o assunto abordado é potenciometria, trazendo cotações de instrumentos e a análise de um artigo de aplicação. Foram selecionados as cotações de dois instrumentos de diferentes empresas. O primeiro instrumento cotado foi o eletrodo por feito combinado CL-BNC, da empresa Mettler Toledo. Ele possui membrana sólida, faixa de medição entre 5 × 10⁻5 a 1 mol por litro, faixa de pH entre 12 a 12, faixa de temperatura de 0 a 80 graus Celsius, e possui eletrólito de referência e o eletrólito B. Ele possui um valor estimado de R$ 5.000,51. A empresa Mettler Toledo é uma fabricante multinacional de balanças e instrumentos analíticos. É o maior fornecedor de instrumentos de pesagem para uso em aplicações de laboratório, industriais e de varejo de alimentos. Sua sede se localiza em Ohio, Estados Unidos. A segunda cotação foi do eletrodo íon seletivo de cloreto, da empresa Metron. Ele possui membrana de cristal, faixa de medição entre 5 × 10⁻5 a 1 mol por litro, faixa de pH de 0 a 14, faixa de temperatura de 0 a 50 graus Celsius, e como eletrólito de referência não foi especificado, apesar de ser necessário o uso de um eletrólito de referência. Ele possui o valor estimado de R$ 8.651,74. A empresa Metron é uma produtora internacional de instrumentos de precisão para análises químicas, em particular a análise de íons, localizada na Suíça, é o principal fabricante de dispositivos de titulação e um dos maiores fabricantes de sistemas de cromatografia de íons. Alguns parâmetros foram selecionados a fim de comparar os eletrodos. Entre eles foram a faixa de medição, a faixa de temperatura e a faixa de pH e o valor. Pode-se perceber que ambos os eletrodos possuem a mesma faixa de medição. Já o eletrodo da empresa Mettler Toledo apresenta uma faixa de temperatura maior, porém uma menor faixa de pH para as análises, quando comparado à empresa Metron. Diante dessas comparações, conclui-se que uma boa escolha para o eletrodo seria o da marca Mettler Toledo, por ele possuir um menor valor e devido à pequena diferença entre os parâmetros comparados. A partir disso, foi selecionado um artigo de aplicação. O artigo selecionado foi o de título Degustação de bebidas utilizando uma língua eletrônica. O presente trabalho, realizado na Universidade de São Petersburgo, foi elaborado a partir da avaliação analítica de uma língua eletrônica, capaz de distinguir entre diferentes tipos de bebidas como chá, café, refrigerante, água mineral, suco e cerveja, de marcas distintas, além da monitoração da qualidade dos sucos de frutas durante armazenamento e envelhecimento. Como justificativa e importância da análise, foram listados a importância na determinação da qualidade de produtos alimentícios, águas e bebidas comparados aos padrões, hoje em dia, o monitoramento da qualidade necessária para o controle de micro-organismos responsáveis pelo processamento de envelhecimento e a deterioração de um produto alimentar. A dificuldade na comparação de análises instrumentais através de um sensoriamento biológico fez-se que a elaboração de uma língua eletrônica fosse uma alternativa diante dos processos de análise já existentes. E um dos mais promissores campos de aplicação desses instrumentos é o controle de qualidade de produtos complexos, como bebidas e alimentos. Possíveis técnicas utilizadas esse tipo de estudo ele pode ser realizado a partir de análises de laboratório utilizando preparação de amostras e instrumentos de análise, como a cromatografia e a espectrometria, que apesar de serem muito confiáveis, eles necessitam de certa elaboração no preparo das amostras e possuem um valor elevado, além de demandarem maior tempo no processo. Por isso, foi escolhida como uma alternativa a potenciometria, por ser mais econômica e rápida na análise.
Metodologia, instrumento. Foram utilizados na composição da matriz de sensores, a língua eletrônica, dois tipos de instrumentos potenciométricos. Os sensores seletivos de cloreto, sódio, potássio, com bases de membranas orgânicas de estado sólido e plastificados, e os sensores não especificados com sensibilidades cruzadas melhoradas, baseados principalmente em materiais vítreos calcogenetos. No total, foram incorporados entre 18 a 21 sensores na matriz. A composição da determinada matriz evoluiu durante as experiências, quando alguns sensores separados foram instáveis. Detalhes da preparação do sensor não foram descritos no artigo. Metodologia, processos. Foram divididos em dois processos. A parte 1 foi a análise de diferentes bebidas, como chá, café, refrigerante, água mineral, suco e cerveja de marcas distintas. Os sucos e as cervejas e os refrigerantes foram medidos sem nenhum tratamento de amostra. Para o chá e café, utilizou-se 1 grama em 200 ml de água destilada, realizando a filtração e esfriando até a temperatura ambiente. Na parte 2, foi realizado o monitoramento da qualidade do suco de fruta, e ela foi realizada de duas maneiras. 2 pacotes de sucos idênticos foram abertos simultaneamente e medidos a cada hora, durante 4 horas. Logo após, um dos sucos foi colocado sobre refrigeração e o outro foi deixado em temperatura ambiente durante 2 semanas, realizando-se medidas 2 vezes por dia, a fim de observar as diferenças nos processos de envelhecimento e deterioração. O segundo conjunto de medidas foi realizado de hora em hora durante 5 horas após a abertura e posteriormente 6 vezes por dia durante 1 semana, com o armazenamento do suco sob refrigeração. Os sensores eles foram tratados periodicamente e lavados com água antes das medições, para deixar o potencial constante. E em seguida, utilizou-se a matriz para realizar a análise das soluções. Após breve agitação da solução, a leitura foi realizada repetidamente e registrados, com um intervalo de 5 minutos. Todas as medidas foram efetuadas através de potenciometria direta convencional. Foi realizado o processo de dados multicomponente. Processamento de dados multicomponentes. Resultados e discussão. Um número de complexas bebidas foi analisado utilizando sistemas multissensor, e alguns resultados são apresentados. No gráfico 1, foram analisados 4 tipos de cerveja de uma fábrica, e aqui são mostradas as respostas do sensor da matriz. De 3 a 5 medições foram realizadas com cada tipo de cerveja, para avaliar e garantir a reprodutibilidade necessária. O comportamento de uma matriz de sensores em diferentes refrigerantes é mostrado na figura 2, que é essa apresentada. Os valores potenciais para PETs são 0, e os outros refrigerantes, Sprite e Coca, apresentam algumas discrepâncias entre as medidas, o que deve estar dentro dos limites de erros experimentais. A figura 3 apresenta uma análise de componentes principais, PCA, separando diferentes tipos de café entre 5 tipos que foram escolhidos. Nesse caso, uma boa separação é observada entre todos os tipos de café natural e 2 tipos do instantâneo, o Nescafé. Apesar de relativamente pequeno número de medições, de 5 a 3 para cada amostra, por outro lado, não há sobreposição entre diferentes tipos do mesmo ramo de café. Na figura 4, um gráfico PCA mostra os resultados da análise do suco de laranja, em que observa-se uma dependência entre os dados da matriz de sensores, a língua eletrônica, com o tempo de armazenamento do suco, em horas. E a figura 5, ela mostra a correlação entre tempo estimado e o tempo real de armazenamento de suco. A linha reta corresponde à dependência teórica,
enquanto os pontos representam os valores obtidos experimentalmente. A maioria dos pontos está perto da linha, demonstrando boa confiabilidade da análise de matriz de sensores, apesar do número limitado de dados de calibração. Como conclusão, uma língua eletrônica tem sido aplicada na análise de diferentes bebidas em que esse dispositivo é baseado em um conjunto de sensores de solução não específicos, combinados com ferramentas de reconhecimento de padrões. Um número de classes de sensores de materiais conhecidos foram usados para produzir sensores potenciométricos incluídos na matriz. A análise de componentes principais e redes neurais artificiais foram aplicados para reconhecimento de padrões. Além disso, a partir da língua eletrônica, foi possível diferenciar de forma confiável os vários tipos de bebidas estudados e monitorar o processo de envelhecimento do suco, sendo capaz de encontrar os parâmetros produzidos pela língua eletrônica e a qualidade do suco. Muito obrigada!